Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Oração. Ação para que haja mudanças. Olá, querido telespectador do programa Cada Dia. Você é uma pessoa que ora? Que lugar ocupa a oração em sua vida? O que é a oração para você? Existe diferença entre oração e mera repetição? Esta prática da oração que acompanha o homem por séculos e que por séculos tem sido objeto de estudo, pesquisa e produção literária rica, intensa e extensa. A oração não é uma ação praticada por todas as pessoas, ainda que todas possam orar. Além disso, a oração não depende de um conhecimento avançado, mas pode ser aprendida e fazer com que aquele que ora desenvolva uma espiritualidade ampla e riquíssima em seus efeitos. Ninguém começa um relacionamento falando de coisas profundas. Ninguém começa um relacionamento falando de intimidade. É uma construção. Então, a Bíblia e a oração, elas se complementam. Mas nós não podemos pensar que eu não tenho um conhecimento grandioso da Palavra de Deus, que eu não possa conversar com Deus. Tem gente que não ora, porque simplesmente entende que orar é a mesma coisa que não fazer nada. Outros pensam que a oração é uma prática que associa o homem a um passado desprovido de conhecimento científico. Nesse caso, a oração seria incabível ou completamente desnecessária nos dias atuais, tempos em que o homem tem sido levado a acreditar que ele, por sua própria capacidade racional, é autossuficiente para resolver seus problemas, sejam eles quais forem. Para tais pessoas, a oração não tem importância e é pura perda de tempo. Essa questão ela é muito recorrente e às vezes eu costumo ouvir as pessoas dizerem na igreja: olha, em relação àquela situação, eu já fiz de tudo e agora só resta uma coisa. E eu pergunto: que coisa? E ela diz: orar. Esse é um pensamento assim equivocado. A palavra de Deus ela é importante porque ela nos ensina em como lidar com estas circunstâncias. O sábio Salomão ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar cedo, dormir tarde, porque é o Senhor quem nos dá o sustento. Então, em relação a esta questão, ficamos com a palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Por mais estranho que possa soar aos nossos ouvidos, muitos que seguem esse raciocínio em nossos dias não são necessariamente ateus, como se poderia pensar num primeiro momento, mas religiosos que têm uma relação meramente nominal com a fé que professam. Nesse caso, a oração é mero costume que se presta tão somente a servir de expressão teatral de uma religiosidade que vive para ser vista pelos outros, nada mais do que isso. Há também quem trate a oração como uma muleta que serve somente para ser utilizada em situações de dificuldade. Para esses, a oração tem um caráter meramente utilitário e jamais relacional. Para tais pessoas, Deus é visto como um tipo de Papai Noel ou um tipo de serviçal que existe para atender os caprichos de quem determina o que ele não pode deixar de fazer ou oferecer. Outros veem a oração como modo eficaz de se manter uma relação de profunda amizade com o Criador do Universo, relação que não transforma o Pai das Luzes, mas que transforma aquele que ora e faz dessa pessoa um participante de suas obras no mundo. Há quem chegue a pensar que a oração é uma forma de ajudar Deus a fazer o que ele está indeciso em fazer. Em outras palavras, Deus precisa de uma forcinha nossa para fazer determinadas coisas. Por isso, sem nossa oração, ele ficaria limitado ou incapaz de agir plenamente. Mas o que é afinal a oração?
Para responder essa pergunta, precisamos nos instruir consultando o melhor guia de oração de todos os tempos, a Bíblia. São as Escrituras Sagradas que mais nos ajudam no aprendizado da oração. E é nela que temos o mais excelente exemplo de vida de oração, ou seja, aquele que foi vivido e ensinado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todo leitor da Bíblia que der atenção aos ensinamentos nela contidos, relacionados com a oração, observará que oração não é mera repetição de palavras, é uma conversa. Oração não é falar consigo mesmo. Oração não é autoajuda. Oração não é confiar na sorte. Oração é uma conversa e Jesus nos ensina que é uma conversa com o Pai. Oração é ajuda do alto e por meio dela Jesus não ficou refém da angústia. Oração é uma ação que nos leva a trabalhar e a esperar por mudanças. oração não é sinônimo de acomodação, mas de reação e de resistência a tudo que queira nos impor qualquer tipo de degradação moral, espiritual, cultural, social, política ou econômica. Oração, ação para que haja mudanças. E você, tem orado para que isso seja uma realidade em sua vida? Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com você. A Luz para o Caminho está promovendo o nosso Encontro da Família. Vai ser nos dias 6 a 8 de outubro, no Hotel Casa Grande, em Guarujá, São Paulo. E você já pode fazer a sua inscrição, entrando no site aí, encontrodafamilia.com. Nós vamos ter lá como preletor Reverendo Jeremias Pereira, eu vou ser um dos preletores e este ano, uma novidade especial, você pode levar seus filhos e vai ter um preletor especial para falar para eles, o pastor Josué com o Barnabé. É uma coisa assim maravilhosa, você não pode perder. Faça uma caravana aí da sua igreja e faça a sua inscrição, você pode fazer agora mesmo, com o site www.encontrodafamilia.com. Nós esperamos você, vai ser um encontro maravilhoso e você e sua família não podem faltar. Até lá, Deus abençoe você. Oração para que haja mudanças. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Todos nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, não é mesmo? Como dissemos, oração é uma ação que nos leva a trabalhar e a esperar por mudanças. Oração não é sinônimo de acomodação, mas de reação e de resistência a tudo que queira nos impor qualquer tipo de degradação moral, espiritual, cultural, social, política ou econômica. Quem confunde oração com acomodação, imagina que Deus tem a obrigação de fazer tudo, pois ele é visto como subordinado daquele que ora e não como soberano. Nesse sentido, desenvolve-se um tipo de comportamento que despreza a condição que Deus concede aos seus filhos e filhas de serem participantes de suas obras no mundo. Oração não é controle do sagrado, oração não é magia. Oração, como alguém já disse, não transforma Deus, transforma aquele que ora. Oração é o fôlego da alma, como disse Hallesby em seu livro intitulado Oração. Um antigo hino que continua atual em relação à oração diz o seguinte: Dirijo a ti, Senhor, minha oração, divino amparo és em aflição, tu podes consolar minha alma, confortar e sempre me guardar de todo mal. Oração é a oportunidade que nos é dada de expressar nossos desejos e, mais do que isso, declarar nossa total dependência daquele que nos criou à sua imagem e semelhança e que nos amou e salvou em Cristo.
De dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 13,2% e até então bateu um novo recorde de acordo com o IBGE. Neste mesmo período, em que mais de 13 milhões de pessoas estavam em busca de um emprego, Jamile foi comunicada que possivelmente seria demitida, justamente pelo país estar passando por uma crise econômica. Para muitas pessoas, essa seria uma péssima notícia, mas para Jamile não foi bem assim não. Isso porque já fazia cerca de um ano que ela estava orando, pedindo direção a Deus para dar início a novos projetos profissionais. Esse exemplo, o que Jamile viveu, é um exemplo claro de que a oração é realmente uma ação para que se haja mudança em nossas vidas. Jamile, como que foi essa sua oração a Deus durante esse período de um ano, pedindo direção para esses novos rumos profissionais? Na verdade, eu comecei no ano passado, no início, a orar, a perguntar para Deus o que Ele tinha para a minha vida profissional, né? Eu já estava um pouco incomodada com o que eu fazia, já estava bem monótona, já estava cansada, mas eu sabia que Deus tinha algo diferente para mim. Por isso, no início do ano, eu comecei a orar e eu cria de fato que ia acontecer uma mudança na minha vida. Então, eu pedi para Deus para que Ele me desse novas ideias, né? Foi quando surgiu a ideia de começar uma confecção de roupas. E no início do ano 2017 foi quando o meu chefe me procurou e disse que talvez eu seria dispensada por conta da crise, né? Não fiquei atemorizada, não fiquei ansiosa, deixei que tudo acontecesse no tempo de Deus. Foi quando ele realmente falou que, de fato, eu ia ser dispensada. Jamile nos conta que com o dinheiro da rescisão, ela conseguiu dar o pontapé inicial para os seus novos projetos. Desde então, ela tem se dedicado ao seu sonho de ter sua própria confecção de roupas, além de continuar trabalhando com recursos humanos e departamento pessoal, só que em forma de consultoria. E até hoje eu não consegui entregar nenhum cartão de visita e Deus proveu tudo. Tem pessoas me procurando para a parte de costura e também para a parte de consultoria. Então, até agora, Deus tem me sustentado, então não tenho que me preocupar. Eu não tive que correr atrás de nada, não fiz nenhum tipo de divulgação. Deus é o meu marqueteiro, Ele está me promovendo. Jamile orou e a mudança que ela tanto queria aconteceu de uma forma melhor do que ela pudesse imaginar. Afinal, no versículo 20 do capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, a oração é mais do que um meio de ver milagres serem feitos por Deus. A oração pode ser uma experiência que nos leva a ser um milagre que leve outros a não perderem de vista Jesus, o bom pastor, e por meio dele se encantem com a vida que fruto de sua presença terna e eterna. Embora haja muitos tipos de enfoque que poderiam aqui ser mencionados, tanto no aspecto positivo como negativo, acerca da maneira que a oração é vista ou tratada, mencionamos nesta parte derradeira de nossa breve reflexão uma oração que Deus, segundo o livro de Provérbios, abomina. Antes de mencioná-la, destacamos algo ocorrido anos atrás em Brasília e que foi transmitido pelos mais variados meios de comunicação. Referimos-nos às lamentáveis cenas de pessoas ligadas ao campo político que oravam, ao mesmo tempo em que arquitetavam ações corruptas. Esse episódio nos aproxima das palavras de Salomão, quando ele diz que alguns oram a Deus, mas não dão ouvidos à sua santa instrução. Essa oração e conduta Deus abomina, pois transmite a ideia de que ele é um ser amoral, desprovido de senso de justiça e de valores éticos, o que ele não é. Aprendemos com os desdobramentos da oração abominável que quem semeia corrupção é desmascarado e colhe condenação, mesmo que tenha semeado em nome de Deus. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se eu digo algo e vivo
algo diferente daquilo que estou pronunciando, a minha atitude por si só é uma atitude de maldição. Então eu posso falar da bondade de Deus, eu posso falar dos ensinamentos de Deus, mas se a minha vida ela não está em acordo com aquilo que eu estou falando, eu estou transformando a minha palavra numa espécie de maldição sobre a vida daqueles que estão ouvindo. E é uma palavra do profeta Malaquias. Ele diz assim que os sacerdotes, eles andavam longe dos caminhos do Senhor e Deus iria transformar as suas bênçãos em maldições. Oração, ação para que haja mudança. Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. No programa de hoje, eu quero tratar com você sobre um tema da mais alta importância para nós, o poder da oração. A oração feita a Deus, em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode por sua eficácia. Deus, que é soberano, que pode fazer todas as coisas que Ele quer, resolveu agir por meio da oração do seu povo. Tudo quanto Deus pode, Ele faz por meio da oração. Alguém já definiu oração de forma muito simples, mas muito claro. Orar é ligar a fraqueza do homem com a onipotência divina. Oração é conectar o altar da terra com o trono do céu. Apocalipse capítulo 8 diz que as orações sobem como incenso do altar para o trono. E do trono, estas orações são enviadas para a terra em termos das intervenções soberanas de Deus na história. Pela oração, você pode tocar o mundo. Pela oração, você aciona o braço do Onipotente. Quando você ora, Deus age. Alguém já disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Talvez você pergunte assim, mas oração é um exercício espiritual praticado em todas as religiões do mundo praticamente. Então, isso deve ser apenas uma questão de aliviar as tensões, ou você falar com energia positiva, você sentar com as pernas cruzadas e fazer uma meditação transcendental, dar uma aliviada na sua cabeça, dar uma faxinada no seu interior, você ser autossugestionado por coisas boas. Não, isso não é oração. Oração à luz da Bíblia não é você falar com um ser desconhecido, não é você mergulhar nos corredores da sua própria alma, não é você se sintonizar com as energias do cosmos. Orar é você falar com aquele que é o Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que está assentado num alto e sublime trono, aquele que governa os destinos do universo, que tem as rédeas da história em suas mãos, aquele que governa as nações, que conhece a sua vida e é poderoso para agir de forma extraordinária e milagrosa na sua vida, na sua história. Deus muda as circunstâncias por meio das orações. Deus reverte situações humanamente impossíveis por meio das orações.
Quando você ora, Deus opera milagres, verdadeiros milagres na história em resposta às orações. Deus interfere nas nações por meio da oração do seu povo. Eu quero lhe dar um exemplo. Quando o povo de Israel estava caminhando no Egito, estava saindo do Egito, caminhando para a terra prometida, houve um momento em que a nação pecou contra Deus. E Deus tomou a decisão de eliminar aquele povo e começou uma nova nação por meio de Moisés. Moisés se colocou na brecha em favor do povo. E diz: Deus, perdoa este povo, poupa este povo, senão risca o meu nome do livro que escreveste. Deus ouviu a oração de Moisés e poupou aquela nação. Deus reverteu uma situação humanamente impossível por meio da oração de Moisés. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo, lá no Novo Testamento, Atos, capítulo 12. Herodes Agripa I passou o fio da espada o apóstolo Tiago, o irmão de João. Prendeu Pedro em segurança máxima em Jerusalém para matá-lo depois da festa da Páscoa. Diz a Bíblia que a igreja estava em oração por ele. E diante daquele quadro de sentença de morte do apóstolo Pedro, Deus envia um anjo à prisão. Tira as cadeias de Pedro, liberta Pedro, deixando a cadeia, a prisão, com a cela fechada, com os guardas, eram 12 soldados em sentinelas diferentes, e Pedro sai dessa prisão de segurança máxima, e quando o dia amanhece, os soldados perplexos, o rei perplexo, ninguém podia dar uma explicação, mas Deus o arranca dali de forma milagrosa e extraordinária, porque Deus age e opera por meio da oração. Tiago, irmão de Jesus, chegou a escrever: nada tendes, porque nada pedis. Ou outras pessoas pedem, mas pedem mal, para esbanjar nos seus próprios deleites. A Bíblia nos ensina assim, e foi o próprio Jesus quem disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Em outras palavras, há muitas coisas boas que nós deixamos de usufruir na vida, porque não pedimos para Deus. Jesus Cristo disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, Deus tem bênçãos para você, Deus tem livramento para você, Deus tem plenitude de graça para você. Deus tem o maior dos dons, das dádivas que Ele quer dar a você, o poder do Espírito Santo. Mas é preciso que você peça, é preciso que você suplique, é preciso que você busque a face dEle, para que, por meio da oração, você usufrua tudo aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Não orar é privar-se dessas bênçãos. Então, tenha a prática da oração, tenha uma vida de oração, porque pela oração você vence batalhas. A Bíblia diz que pela oração, os servos de Deus no passado fecharam boca de leões, como foi o caso de Daniel. Fogo ardente perdeu o seu poder, como foi a história dos 3 jovens judeus, hebreus, lá na Babilônia. Quando você ora, Deus vem ao seu encontro. É claro que no tempo de Deus, da forma de Deus, mas Deus nunca decepciona ou desampara aqueles que nele esperam. A Bíblia chega a dizer o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
quantas vezes, na hora da angústia, você vira as costas para Deus, você ergue os punhos contra Deus como a mulher de Jó, quando diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quantas vezes na hora da angústia você se rende à bebida alcoólica, você se entrega ao pessimismo cruel e chega a ponto de perder vontade de viver ou até mesmo atentar contra a sua vida. Eu encorajo você, na hora da angústia, busque a Deus, clame aos céus. A Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas habita também com abatido e contrito de coração. Deus não rejeita o coração quebrantado, que humildemente se apresenta diante dele para suplicar a ele socorro em ocasião oportuna. Pela oração, você vai vencer os dramas da sua vida, as lutas do seu casamento, os relacionamentos tensos dentro da sua casa. Pela oração você vai vencer as lutas lá no seu trabalho, lá na sua escola. Em vez de você, às vezes, entrar em embates, em conflitos com pessoas, fale com Deus. É Deus quem muda o coração. É Deus quem opera milagres. É Deus quem levanta o abatido. É Deus quem cura o enfermo, é Deus que liberta o encarcerado, é Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, é Deus quem traz resposta para as nossas angústias e livramento para as tensões que nos encurralam e nos emparedam. Ore a Deus. Talvez você não tenha essa prática, você não tenha essa experiência de como Deus responde a oração, de como Deus é fiel. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós, Ele cumpre, porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Então, quem sabe você possa tirar um tempo do seu dia para você entrar no seu quarto, fechar sua porta, se ajoelhar e falar com Deus. Deus responde orações. Deus age por meio das orações. Deus faz milagres ainda hoje em resposta às orações. Você deve se matricular na escola da oração, porque assim sua vida será melhor. Você terá comunhão com Deus, deleite em Deus, prazer em Deus e ainda mais verá as manifestações extraordinárias de Deus na sua vida e através da sua vida por meio da oração. Eu quero orar em seu favor. Quem sabe você hoje possa assumir um compromisso aqui de falar com Deus. Falar com Deus faz muito bem para a sua alma. Faça isso. Vamos orar agora. Deus, eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, concedendo a elas a tua graça e ensinando a elas a orar. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós somos uma igreja comprometida com a Palavra de Deus, uma igreja que tem muita alegria em acolher você e a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos também escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, às 10 horas da manhã. Às quartas-feiras, às 7h30 da noite, temos um culto com estudo da Palavra de Deus. Venha, traga a sua família. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.